Todos aqui já sabem, vou recordar aqui para o Otoniel e para a Elisângela que não sabe, acho que não sabe, mas Deus nos deu uma metodologia de trabalho. Fala para o teu irmão, metodologia de trabalho, fala. É um tripé, são 3 eixos, 3 frentes de trabalho. A primeira delas é a cura e a libertação do crente, onde nós vamos curar, nós vamos libertar, e essa pessoa agora livre das amarras do passado, ela se torna um crente avivado, um crente vibrante, um crente que quer varrer a igreja, um crente que quer arrumar tudo, ele quer fazer de tudo um pouco. Esse é o crente liberto, ele quer pregar, ele quer tocar louvor, ele quer tudo. Né? E a gente dá glória a Deus por isso. Esse é o primeiro eixo. O segundo eixo é o eixo da adoração, o mover da adoração. E nesse eixo nós somos ministrados diretamente por Deus, e Deus ministra propósito. E eu sempre falo, não é o coach que ministra propósito, não é o pastor que ministra propósito, não é o guru que ministra propósito, quem ministra propósito de vida é Deus. Então nós temos um cidadão liberto, cheio de energia, e agora ele busca, fazendo de tudo um pouco, mas ele mergulha no mover da adoração e ele recebe um propósito de Deus. Deus fala a que o chamou. Uau! Então nós temos um cidadão liberto e um cidadão com propósito. Falta a ele mais uma coisinha. O terceiro pilar, que é o mover do Espírito. E o Espírito Santo nos capacita com poder para executar o propósito. Amém? Cara, foi isso que Deus fez na minha vida. Me libertou, me deu propósito, e capacitou com o Espírito, e pronto. Deu 2 pregaçãozinhas, e a gente prega essas 2 pregaçãozinhas a vida toda, 2, 5 anos, 10 anos. É isso. Então, de um tempo para cá, eu tenho sentido a necessidade de ensinar algo mais, apesar de todos vocês já saberem, mas ensinar algo mais nesse eixo da adoração, que é a nossa conexão com Deus. A adoração é esse momento que temos aqui, de nos conectarmos com Deus. Se esse canal estiver fluindo bem, nossa vida espiritual vai se desenvolver, vai crescer. E com isso, nós vamos mudar as nossas atitudes, nós vamos mudar o nosso estilo de vida, nós vamos viver uma transformação visível. Então é uma revolução no interior, invisível, que produz frutos visíveis, produz as virtudes do Senhor na nossa vida. Mas esse canal precisa estar fluindo bem, esse canal precisa estar desobstruído. Agora, se esse canal não estiver fluindo bem, isso é um problema grave. Isso é um problema grave, porque nós podemos ser facilmente aprisionados pelo ritual, pela forma, a forma bonita, mas completamente vazia de essência. Então corremos o risco, queridos, de ter esse canal da adoração obstruído, entulhado, corremos o risco de viver uma espiritualidade falsa, uma espiritualidade de aparência, de gestos, de jeitão de crente, de esquisitice de crente, mas que não tem lastro, não tem essência no coração. E a isso nós damos o nome do quê? De religiosidade. Religiosidade é uma vida, uma espiritualidade desconectada de essência, desconectada de Deus. É só fachada, é só aparência, é só de nós para nós. Então, se esse canal da adoração estiver entulhado, corremos o risco de sermos aprisionados, captados pela religiosidade. Vamos fazer as coisas na inércia, porque todo mundo faz, desconectado de essência, desconectado do céu. Então, dentro do mover da adoração, nós temos as disciplinas espirituais. E eu quero falar alguma coisinha acerca de oração, acerca de jejum, acerca de meditação na palavra. E outros. Mas essas são ferramentas importantíssimas que nos colocam em sintonia com Deus. Todo mundo sabe disso. São ferramentas fundamentais que aprofundam a nossa relação com Deus. São ferramentas do mover da adoração.
fundamentais para aprofundar o nosso relacionamento, a nossa intimidade com Deus. Então, para não chover no molhado demais, eu vou definir rapidamente a oração. E esse conceito você precisa guardar. Oração, queridos, é uma conversa com Deus. É um diálogo. Fala com o teu irmão, diálogo. Diálogo, eu falo, você escuta, depois você fala. Não é um monólogo. É um diálogo. Onde eu falo, depois Deus fala, e eu escuto, eu falo, Deus fala. É uma conversa. É uma conversa. Então, quanto mais madura a nossa relação com Deus, melhor flui o diálogo. Melhor flui a conversa, mais temos assuntos em comum, mais temos a conversar. Não sei se você já se deparou com alguém que você conhece, mas o cara é ruim de conversa, e a conversa não rende. Né? Você fala assim, e aí, Wilson, tudo bem? Tudo. Como é que tá o trabalho? Bem. Não rende o negócio, não tem empolgação, não tem ânimo, não tem vibração. Não. Entende? É isso. Quanto mais madura a nossa relação com Deus, mais assunto a gente tem para conversar. Mais a gente fala, Deus, preciso ir, mas a gente volta daqui a pouco. A gente já conversa. Então, a oração é um diálogo, não é um sermão onde eu falo, né, para dizer o que Deus deve fazer e como Ele deve fazer. Não é isso. E infelizmente, é essa versão que a gente assimilou nas nossas vidas. Então, a religiosidade, meu irmão, ela quer entulhar esse canal da adoração e nos roubar o diálogo com Deus e nos conduzir a rituais, a uma coisa erudita, bonita, cheia de conversa mole, mas desconectada de essência, desconectada de Deus. Então, às vezes o recém-convertido fica com aquela dona Casuco, logo quando se converteu, ela falava assim, nossa, eu não consigo fazer uma oração bonita. Não é? Nossa, como eu queria fazer uma oração bonita. Né? E Deus já estava trabalhando no nosso coração essa coisa de religiosidade. Eu falei assim, posso falar uma coisa para a senhora? A oração bonita é a da senhora. Aquela que tropeça em palavras, mas que lá no coração está fluindo, está derramado. Entende? Então tem uma passagem, queridos, que você conhece, e eu vou ser rápido porque eu tenho 7 páginas aqui. Então, a mulher samaritana, você conhece a passagem da mulher samaritana, todos nós conhecemos, né? Essa mulher rompendo todas as barreiras sociais, culturais, religiosas, estava num diálogo com quem? Com Jesus. Estava num papo bom com Jesus. E Jesus estava envolvido nesse diálogo. Sabe que a conversa estava interessante também para Jesus. E Jesus vai dando pistas à mulher samaritana de que ele era o Messias. E de repente, mais adiante, Jesus se declara o Messias. Viu, mulher? Eu sou o Messias. Põe para nós aí, Bia. Então Jesus declarou: eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Eu estou falando com você. Viu? Entenda, essa é uma mulher, não é uma pessoa, não é um discípulo de Jesus, não é alguém, um religioso, estudioso, que percebendo algo especial em Jesus, esteve ali batendo um papo com ele, e Jesus falou assim, olha, eu vou te dizer, viu? Até essa altura aqui, poucos já haviam percebido que Jesus era o Messias. O Simeão, que apresentou Jesus, percebeu, João Batista percebeu, Pedro teve essa revelação. Você está entendendo? Nós estamos falando só de gente grandona. Mas o Senhor Jesus diz para a própria mulher samaritana, eu sou o Messias, eu sou o cara que vocês esperam. Então, esse diálogo estava muito envolvente. Agora eu preciso te dizer que essa conversa, você conhece a passagem, né? A cidade da mulher samaritana foram salvas, muito creram em Jesus, mas eu preciso dizer para você que essa conversa só terminou bem porque Jesus teve a sabedoria de desarmar a armadilha da religiosidade. Porque, de repente, a mulher começa com... Quer ver? Vamos ler o texto, põe lá, Bia. Olha a conversa da mulher. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou, creia em mim, mulher,
Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. No entanto, pulei o versículo, estamos lá no versículo 23. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Viu? Veja, no meio de um diálogo que você conhece, que envolvente e revelador, que Jesus se declara, quebra os protocolos e se declara o Messias, a mulher também confessa sua decadência nos relacionamentos, já teve 5 maridos, estava vivendo com outro que nem era marido, já tinha desistido de casar, né? Então, nesse ambiente de abertura, né? Nesse diálogo revelador, a mulher vem com uma polêmica, a mulher troca o assunto e traz uma questão polêmica acerca do local certo da adoração. Então, sabe o que é, queridos? É a religiosidade interna, não é a religiosidade externa, é a religiosidade que nós assimilamos, está tentando tirar essa mulher do diálogo, da intimidade, da conversa profunda, da conversa que transforma, da essência. Está tentando roubar a essência e trazer para o ritual. A história aqui, queridos, a intenção da religiosidade é fazer com que aquilo que você está vivendo e experimentando se torna menos importante que aquilo que sempre disseram. Eu já vi pessoas recebendo de Deus algo espetacular e sobrenatural, e passa 3, 4 dias e elas começam a duvidar do que receberam. Será? Porque eu ouvi dizer, eu falei assim, meu irmão, uma coisa é o que você ouviu dizer, outra coisa é aquilo que você viveu e experimentou. Os nossos olhos viram. A religiosidade, ela é tão poderosa que ela é capaz de fazer as pessoas duvidar daquilo que recebeu, daquilo que viveu com o Senhor. E aqui, meu irmão, essa conversa só termina bem porque Jesus desarmou a armadilha. Porque a resposta esperada pela mulher samaritana, ela pergunta para o judeu onde é o lugar certo para adorar. A resposta que ela esperava é que Jesus respondesse: o lugar certo é Jerusalém. E ela ia dizer: tá certo, você é como todos os outros judeus. E pronto, ela já teria um contra-argumento para essa resposta. E aí, aquilo que era um diálogo, agora seria transformado num debate. Um debate teológico, que não vai a lugar nenhum. Perde a intimidade. Então, a conversa edificante, a conversa boa, acaba sendo interrompida. Então, Jesus, com a sabedoria assim gigantona, desarmou, né? Porque parece que essa conversa só tinha um fim. A resposta é Jerusalém, fim de papo. Não é? A resposta vinda de um judeu é essa. Mas Jesus vem com a sua sabedoria e fala o seguinte: não importa. O que importa não é onde adoramos, mas como adoramos. Uau! A atitude, a essência do adorador é mais importante que o lugar, é mais importante que a forma. Então, Jesus desarma isso. Você viu? Deus é Espírito, Ele vai ser adorado em tudo quanto é lugar. O que importa mesmo é a sua atitude interior de adoração. Então, a religiosidade interna quer de todas as formas nos tirar da oração edificante, do diálogo, da conversa com Deus. E aí você precisa ficar muito atento mesmo, porque esta é uma grande cilada que pega crentes salvos, que confiam em Deus, que conhecem a palavra, como eu e você. Dedique-se à oração, diálogo, e cai fora de ritual. Eu sempre uso aqui o termo esquisitice de crente. Cai fora disso. Porque a religiosidade interna, viu? Não é a do ambiente,
é aquela que a gente já assimilou, muitas vezes nos leva a duvidar do que estamos vivendo em Deus. Por incrível que pareça. Então, aqui é mais uma coisa muito importante para as nossas vidas. Vamos mudar. Vamos para meditação. Definição rápida para você. Se a oração é um bate-papo com Deus, a meditação é uma conversa dirigida. Fala para o teu irmão aí, porque ele está dormindo. Fala assim, conversa dirigida. A oração é um papo solto, né? Estão trocando ideia. Já a meditação é uma conversa dirigida. Eu leio a palavra, eu busco extrair da palavra conteúdo, ensino para a minha vida. E eu medito naquilo, eu fico ruminando aquilo. E eu pergunto para o Senhor, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com isso? Senhor, com essa situação que estou vivendo, o que o Senhor quer me ensinar com isso? E o Senhor nos ministra a palavra dele, o Senhor nos ministra outros versículos, o Senhor nos dá estratégias, o Senhor nos dá projetos, o Senhor nos dá sonho, o Senhor nos dá visão, o Senhor nos dá revelação, o Senhor vai nos dando instruções, e nós atentamente vamos anotando tudo, esta é a meditação, mais uma ferramenta que aprofunda a nossa intimidade em Deus, que mantém o canal da adoração desentupido, desentulhado, fluindo bem. Outra ferramenta, o jejum. O jejum, queridos, tem o propósito de matar a nossa carne. Fala para o teu irmão, jejum mata a carne, fala. Jejum mata a carne, não é porque você vai fazer um jejum que vai de fome, né? Não, vai morrer, não. Mata a nossa carne, o nosso desejo pecaminoso, o governo do ego, o governo de nós mesmos. Então, queridos, está em dificuldade com o seu temperamento? Anda indisciplinado com as coisas de Deus? Anda tendo explosão de raiva, explosão de ira? Anda muito, viu? Deixa eu te dizer, a carne tá governando. Coisas poucas é o que basta para você ficar, quem foi? Está olhando o quê? Deixa eu te falar, a carne está governando. É hora de fazer um jejum. O jejum mata a carne. O jejum mata a carne e libera sobre nós o agir do Espírito Santo. Então, quando a gente fica muito dodóizinho, eu costumo chamar aqui de florzinha de Jesus, também é outra expressão da carne. Magoei, não gostei. Sabe, é a hora de jejum. O jejum mata a carne e libera sobre nós o mover do Espírito Santo, um agir do Senhor nas nossas vidas. Até aqui, cara, tudo você sabe. Agora, cabe um ajuste de foco nas nossas vidas, que é o seguinte: a oração, o jejum, a meditação, o dízimo, as ofertas e outros tantos, eles não mudam Deus. Não é uma ferramenta para mudar Deus. Fala para o teu irmão, não muda Deus. Deus não muda. Deus é imutável. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não muda Deus. Essas ferramentas servem para mudar a nós. E isso parece muito óbvio, mas às vezes observamos na fala, no discurso, na conduta de muitos crentes, às vezes crentes maduros, que eles mostram que não entenderam isso, que não têm esse entendimento. Então, irmãos, o jejum, a oração, a meditação, eles têm um propósito de mudar a mim. O problema não está lá em cima, o problema não está no céu, o problema não está em Deus, o problema está aqui, cara. A falta de sintonia está aqui. Então, o propósito do jejum, da adoração, da meditação, é nos colocar em sintonia com o Senhor. Não é mudar Deus. Não é chantagear Deus. É mudar a nós. É nos colocar em sintonia. É nos fazer mais sensíveis à voz do Senhor. Então, deixa eu te dar um exemplo. Estamos diante de um problema grave. Pense aí num gigantão grave aí, que te apavora. Não é? Você vai fazer o quê? Jejum, oração. Para o quê? Para discernir em Deus o que está acontecendo. Para entender em Deus, Senhor, o que está acontecendo.
temos essa situação assim, assim, assado. Senhor, me dá o discernimento. Me explica como o Senhor está enxergando essas questões do reino do Espírito. E Deus vai te revelar. Vai falar assim, filho, é ação do maligno. E o que você vai fazer? Vai se posicionar em autoridade no nome de Jesus. E vai paralisar em nome de Jesus a ação do maligno. O Senhor fala, filho, não é o maligno, sou eu. Sou eu corrigindo você. Você tomou um rumo ruim, cara. Volta para cá, filho. E o que você vai fazer? Obrigado, Senhor. Entende? Obrigado, ó Pai. Então, queridos, às vezes assimilamos em relação ao jejum, à oração, à meditação, um sistema pagão, um sistema mundano, um sistema de religioso aí de deuses, onde eu dou para receber, onde eu faço para, onde eu vou comprar, né, com as minhas atitudes, comprar uma bênção, viu? Nesse reino com R maiúsculo não é assim. Deus governa absoluto. E eu e você temos o privilégio de entrar na presença dele para entender as circunstâncias. Mas como é que faz isso? Com o canal da adoração desentulhado. Senão, não ouve nada, não escuta nada, está entulhado. Está entulhado. Entra na presença de Deus, Deus fala assim, filho, essa é a vida, cara. No mundo tereis aflições. Isso aí é para engrossar o couro. Respira fundo, eu estou com você. E pronto. Entende? Isso é para te preparar. Eu entendo, é difícil mesmo. Está doendo, eu sei. Mas isso é para te dar preparo. Para que você tenha musculatura espiritual. Entende, queridos? Então, apesar de muitas vezes conhecermos isso, a gente vê, assimilamos um conceito equivocado. E eu não sei se por falta de ensino, eu não sei se por falta de correção mesmo, mas acabamos o quê? Assimilando um conceito errado e enveredamos por um caminho muito ruim. Muito ruim, porque aquilo, a oração, o jejum, a meditação, aquilo que serve para nos aprofundar em Deus, para nos levar para mais íntimos de Deus, acaba funcionando de uma forma contrária. Na verdade, quando praticamos da forma errada, nos leva para longe de Deus. Nos leva para longe de Deus. E isso são resquícios da religiosidade, que muitas vezes assimilamos na nossa caminhada. E eu não sei se por falta de ensino, por falta de correção, né, não nos libertamos disso. E vamos replicando. Então, eu quero mostrar aqui para vocês 3 entendimentos errados que assimilamos com relação às disciplinas espirituais e que nós precisamos banir urgente da nossa vida. Rapidinho. Então, examine-se a si mesmo e vê se uma dessas ciladas da religiosidade não te pegou. Um deles eu chamo de barganha. A barganha, queridos, é o seguinte: eu sou obediente, eu sirvo ao Senhor, portanto eu mereço. Eu sou obediente, eu sou crente, Senhor, por que está acontecendo isso na minha vida? Entende? Então, a ideia, queridos, é controlar Deus com a minha obediência. Olha isso. A ideia é ter o controle de Deus com a minha obediência. Eu controlo Deus com a minha obediência. Imagine Deus um marionete. E eu, com a minha obediência, eu vou controlar Deus. E cada fiozinho, sabe o que é? A oração é um fiozinho, a meditação é um fiozinho, o jejum é outro fiozinho. São fios, são meios de eu fazer com que Deus faça o que eu quero que Ele faça. Por quê? Porque eu sou obediente. Entende isso? Como é profundo isso? Nós somos obedientes, queridos, por amar a Deus. O que nos motiva a obedecer o Senhor é o amor.
Mas aqui, nesse modelo da barganha, é eu que estou no controle. E o jejum, a oração, são os fios pelos quais eu penso que vou manipular Deus para fazer com que Deus faça o que eu quero e não que Ele cumpra o querer dele na minha vida. Então, isso pegou muita gente. E o discurso dessas pessoas é um discurso muito bonito, porque elas são obedientes. Elas aparentam santidade. Mas por debaixo tem um eu no controle. Precisa romper, precisa renunciar o controle, precisa submeter aos projetos de Deus, precisa cultivar o relacionamento com Deus. O jejum, a oração, a meditação, ela deixa de ser obrigação quando nós assimilamos o relacionamento. Passa a ser prazer, passa a ser leve. Não é uma rotina que não, é leve, é fácil. Precisamos de disciplina, mas é fácil. É fácil. Então, como é que vence isso? Cultive um relacionamento com Deus. Não entra nessa parada aqui de barganha que dominou muita gente. Está nas entrelinhas da fala de muita gente. Assimilaram uma religiosidade e agora essa religiosidade é interna. Ministra conforme aquilo que nós ministramos daquilo que tem em nós, não é? Ministra segundo aquele conteúdo envenenado. Primeiro passo, entendimento errado é esse. Eu quero compartilhar com você o segundo entendimento errado, que é a autopromoção. Fala para o teu irmão, autopromoção. Tem um texto aqui, passa para nós lá, Rê. Tem um texto aqui, Lucas 18, do versículo 10 ao versículo 13. O texto diz assim, ó: 2 homens subiram ao templo para fazer o quê? Para orar. Vem comigo. O propósito é bom, certo? Orar é bom. Subiram ao templo para orar. Então nós vamos ver agora o desenrolar dessa história. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens. Como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância e nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou o quê? Pecador. Então, queridos, aqui temos uma dualidade. Temos aqui um cidadão, o fariseu, que aproveitou a oportunidade. Vamos dar uma oportunidade ao irmão fariseu, né? O irmão fariseu, por gentileza, venha fazer uma oração, né? E o irmão fariseu passa para frente, aproveitando a oportunidade, já segura. Ele vai fazer a oração. Ele vai fazer a oração. Então, ele usa da oração para anunciar os seus atos de justiça. Não sou ladrão, não sou corrupto. Ele usa da oração para anunciar a sua disciplina espiritual. Eu jejuo 2 vezes por semana, eu sou dizimista. E aí ele ainda julga o irmãozinho do lado, fala assim: eu não sou como este pecador. A ideia dessa pessoa, a ideia que está por debaixo disso é a autopromoção. Veja o quão abençoado eu sou. Veja como Deus me usa. Veja, mas veja, você tem que ver. Veja que eu sou um homem de Deus. É isso. É isso. A autopromoção. Então, queridos, são ferramentas de Deus valiosas, mas que a religiosidade abarcou, e esse negócio não leva para longe de Deus. Deus não está nisso. Deus não está naquela parada da barganha, Deus não está nessa parada aqui de... Vem comigo, vamos continuar o texto. O publicano, vai ter um veredito nisso aqui. Tem o publicano de forma diferente, ele já disse: sou pecador, ele já assumiu o seu pecado. Ele nem conseguia se aproximar, já manifestando arrependimento, manifestando quebrantamento, clamando por misericórdia, batendo no peito, dizendo: tem misericórdia de mim, eu não mereço, eu não mereço. E o texto bíblico, esse texto termina com um veredito, e um veredito de Deus.
um veredito do Senhor. E você sabe, né? Deus é aquele que esquadrinha os corações, Deus é aquele que vasculha as mentes, de Deus nada está oculto. Então Deus vai dar um veredito. Esses dois caras foram para orar, o propósito era bom, mas um usou da oportunidade para autopromoção, para se exaltar, e o outro usou da oportunidade para se arrepender. Então veio o veredito do Senhor. Você pode acompanhar na tua Bíblia, caso esteja aberta. É assim: eu lhes digo que este homem, está fazendo referência ao publicano, e não o outro, o fariseu, foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Estão comigo? Estão comigo? Então, quem foi para casa aprovado por Deus foi aquele que se manifestou pecador, que clamou por misericórdia, por arrependimento. O outro não foi aceito por Deus. O outro não foi aceito pelo Senhor. Quem foi para casa justificado foi o publicano. Envenenados pela religiosidade. Talvez eu e você, se estivéssemos fazendo esse veredito, encantados com a pseudo-espiritualidade do fariseu, encantados com os anúncios de feitos espirituais dele, encantado com os testemunhos da sua muita fé, talvez eu e você aprovássemos aquele que Deus reprova. Fala assim: eita Deus. Envenenados pela religiosidade, cegos pela religiosidade, talvez eu e você aprovássemos aquele que Deus rejeita, e rejeitaríamos, poderíamos rejeitar em razão da nossa religiosidade, o pecador. Pecador. Falta muito para ele. Entende? A religiosidade, queridos, cega, mata e nos leva para longe do propósito de Deus. Nos põe contrário às coisas de Deus. E por incrível que pareça, está dizendo que está fazendo a obra de Deus. Muitos estão verdadeiramente acreditando que estão fazendo a obra de Deus. Enganados. 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 O terceiro erro, esse a gente já explorou bastante, e eu quero recomendá-lo a revisar isso. O terceiro erro, queridos, é a motivação errada. Fala para o teu irmão: motivação errada. Teve uma palavra esse ano que muito me impactou. Era um conteúdo que eu não tinha. E nós fizemos o curso, ministramos juntos aqui um curso do Obreiro Aprovado em janeiro, fevereiro. E essa gravação está lá no YouTube. Chama-se, procure se apresentar a Deus e não aos homens. Queridos, aquilo Deus falou muito comigo. Era um conteúdo que eu não tinha e o Senhor me ministrou profundamente. Eu estou ensaiando repetir aquilo. A ideia hoje era repetir aquilo. Mas sabe o que é? Tem momentos que Deus derrama da unção dele na nossa vida e a gente não consegue repetir o assunto, cara. Eu acho que eu só vou conseguir repetir aquilo quando Deus voltar a falar acerca daquilo. Então, eu acho que você pode voltar lá, assistir. Porque a motivação errada, a motivação corrompida, já condena uma obra antes mesmo dela começar. Viu? Presta atenção nisso, cara. Não deixa passar essa fala, esse princípio, esse conteúdo. Uma motivação corrompida já condena a obra mesmo antes dela começar. Então, nós não começamos. Nós só estamos planejando. Vamos planejar o quê? Vamos planejar ajudar os carentes. É bom? Ajudar o carente é bom? É bom. Vamos planejar o exercício ministerial. Querer trabalhar na obra de Deus é bom? É bom. Nós estamos planejando, só planejando. Nem começamos. Mas se a motivação estiver corrompida, vou te dizer, o resultado está fadado ao fracasso. O resultado? Fracasso. Fracasso espiritual.
Fracasso espiritual. Aos olhos dos homens pode até dar certo. E talvez você esteja aí confabulando, você, eu conheço coisa com a motivação errada, mas deu certo. Então, precisamos ter um ajuste de foco. Pode, queridos, até dar certo. Pode exaltar o meu nome. A obra com a motivação errada pode dar muito certo, exaltar o meu nome, exaltar a nós, exaltar a denominação, exaltar muita coisa, exceto exaltar a Deus. Então, tem resultado material, resultado terreno, mas espiritual é nulo, é nada, é vazio. Então, podemos construir algo exuberante, podemos construir, vamos pensar em igreja, né? Uma igreja relevante, fantástica, admirada aos olhos dos homens, mas completamente apática e insignificante no reino do Espírito. Por quê? Porque a motivação errada, a motivação põe tudo a perder. Põe tudo a perder. E você pode falar assim, Gil, pelo amor de Deus, o que é isso? Viu? Isso é um princípio muito claro da palavra de Deus. Vamos projetar lá, eu acho que você pode abrir aí. Abre aí Mateus 6, a gente está com tempo, eu preguei rápido, eu já estou na 7ª página. Não tem mais meia hora de culto ainda, agora, né? Então agora eu dou uma relaxada. Abre aí, Mateus 6. Eu nem ia falar isso, mas agora eu vou falar. Me empolguei. Mateus 6 faz parte do Sermão do Monte. Na verdade, volta comigo aí, só para você receber um conteúdo a mais. Essa pregação começa em Mateus 5. E aí Jesus vai falando lá as bem-aventuranças, o sal da terra e luz do mundo, Jesus cumpre a lei, o homicídio, o adultério, o divórcio, o juramento. Cara, Jesus vinha pregando meio na manha, meio na suave. E nesse dia aqui, cara, Jesus resolveu dar uma metralhada. Sabe aqueles pregadores que em uma pregação ele faz 10 pregações? Esse foi o dia de Jesus. Eu não sei se esse sermão durou um dia só, eu acho que não durou um dia só. Você sabe isso, Roberto? Isso aqui foi vários dias? Vários dias? Foi vários dias. Porque não é possível, cara, falar isso tudo, né? Então Jesus no capítulo 5 começa a pregação, no capítulo 6 Jesus está pregando, no capítulo 7, ao final do capítulo 7, lá no versículo 28, diz assim, quando Jesus acabou de dizer essas coisas, Jesus está terminando esse sermãozão, né, grandão, de vários dias, como diz aqui o irmão Roberto. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava com quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Aí no versículo 8, quando ele desceu do monte, aí terminou a pregação. Então, foi um dia que Jesus resolveu derramar, mas derramar com vontade, sabedoria e conhecimento. E o texto de Mateus 6, o versículo 2, vai falar exatamente isso que nós estamos falando. A ideia pode ser boa, o princípio pode ser bom, mas se a motivação for errada, o resultado é nulo no reino do Espírito. Olha lá. Portanto, quando vocês derem esmola, dar esmola é bom ou não? Amém? É um princípio bom? É um princípio bom. Portanto, quando vocês derem esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem o quê? Honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam a sua plena recompensa. Queridos, o princípio é bom. Abençoar as pessoas, abençoar os carentes. Cuidado com os carentes, o princípio é bom, mas a motivação buscava reconhecimento. Perdeu a importância no reino do Espírito. Perdeu a honra diante de Deus. Quer ver outro texto? E quando vocês orarem, orar é bom? Orar é bom? É uma ferramenta que aprofunda a nossa relação com Deus? Sim, desde que tenha a motivação certa. Eu posso orar para me autopromover? Não é? Nós estávamos falando isso até há pouco. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas.
Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. O princípio é bom, mas a motivação é errada. O fiel da balança é a motivação. Próximo. Quando jejuarem, jejuar é ótimo, mata a carne, mas quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os homens vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam a sua plena recompensa. Queridos, é assim, é assim. O princípio é bom, o princípio é correto, mas a motivação determina o sucesso ou o fracasso do nosso projeto. A motivação determina o desfecho. Nós temos que tomar uma decisão. Se você quer ser honrado na terra ou se você quer ser honrado no céu. Se você quer honra na terra, está aí. Anuncie feito trombeta. Você será exaltado, será glorificado. Mas no céu, o relevo é zero, a importância é nada. Agora, escolha, pois, ter um tesouro no céu. Construa para você um tesouro no céu, onde a traça não rói, os ladrões não roubam, a ferrugem não atinge. É lá que precisamos estar, na presença do Senhor. Amém? Encerramos aqui. O que eu preciso te dizer é que nós precisamos santificar as nossas motivações. Escolha ser honrado pelo Senhor. Escolha ser honrado pelo Senhor. Aqui está um caminho para que tenhamos aquele eixo lá do mover da adoração desentulhado e possamos desfrutar cada vez mais, de uma forma crescente, de uma forma progressiva, mais intimidade com Deus, mais da presença de Deus. Não aceite, meu irmão, ser roubado nas disciplinas espirituais. Não aceite ser roubado na oração, no jejum, na meditação, nos dízimos, nas ofertas. Não aceite. Não aceite. Porque a religiosidade interna, aqui, precisa sair de nós. Precisa sair de nós. E só sai com intimidade, com relacionamento, com diálogo, com jejum, com meditação na palavra, com mais de Deus em nós. Amém? Amém? Para encerrar, não se muda Deus. Não há ferramentas para mudar Deus. Jejum, oração, meditação muda a nós. Amém? Amém? Deus abençoe. Vamos nos colocar em pé.